Bem-vindo! E hoje nós vamos meditar uma palavra que Maria disse em Lucas capítulo 1, no versículo 46 e 56. É uma meditação muito profunda, de nós reconhecermos que nós devemos de ser pobres servos de Cristo, pobres servos de Deus, que nós precisamos ser humildes, pessoas que não se vangloriam com aquilo que têm, não se vangloriam com aquilo que sabem, porque já reconhecem que tudo que nós somos, que tudo que nós temos vem de Deus, vem do Senhor, tudo é dele. Basta que chegue para nós a morte e todos os nossos bens conquistados neste mundo ficarão para outros, e muitas vezes para outros que nós nem conhecemos, nem para nossos familiares não são. Então, meu irmão, nós precisamos ser como Maria, serva do Senhor, escolhida por Deus para ser a mãe do Senhor, do homem Deus. Nós precisamos dizer sim a Deus também, como Maria disse. O projeto, o sonho de Deus em Maria é a escolhida para realizar este itinerário, este caminho de salvação para cada um de nós, dizendo o seu sim, cuidando do Senhor pequenininho e sempre estando com Ele. Maria sempre esteve com Jesus, até o final da sua vida, até na cruz Maria estava lá de pé. João capítulo 19 nos fala isso, que Maria estava lá de pé na cruz. Assim nós também devemos de ser como Maria, pessoas que caminham com Jesus todos os dias, que não saem de perto dele. E o que eu quero dizer de perto dele? Comunhão com ele, amigo dele, conta tudo para ele, o que você precisa. Senhor, eu preciso de uma força do alto para sair deste pecado. Senhor, eu preciso de uma força do alto, que o Senhor me dê direcionamento. Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, a gente não sabe para onde ir, o que eu faço agora. Conte para o Senhor, conte para Jesus, seja amigo dele, porque ele te chama para ser amigo. Então dê o seu sim para ele e seja amigo do Senhor. A palavra de Deus nos diz em Lucas capítulo 1, no versículo 46 a 56, que vai falar um pouco sobre isso, sobre a nossa servidão ao Senhor, nós obedecermos a Deus, e obedecendo a Deus nos alegra o nosso coração. Então vai falar assim: e Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui Maria está na casa de Isabel, a sua prima. Isabel está grávida de João Batista e Maria de Jesus, o nosso Salvador. João Batista e Jesus são parentescos, e ali há um vínculo de sangue. Nós vemos Maria chegando à casa de Isabel. Isabel fala, a honra de receber a minha casa, a mãe do meu Senhor. Aí, nesta conversa de Maria e de Isabel, Maria diz este canto, que nós chamamos de o Magnificat, e Maria disse: minha alma glorifica o Senhor. Interessante nós meditarmos no versículo 48, porque olhou para a sua pobre serva. Nós vemos aqui Maria, uma pobre serva, mas que obedece a Deus,
que tem um cuidado especial em fazer tudo aquilo que é da vontade de Deus, e fazer com muito amor. Maria, em toda a sua vida, ela fez tudo com muito amor, por isso que ela é sem pecado, imaculada, ela não tem pecado. Deus escolheu uma mulher santa, sem pecado, para ali morar nela, dentro dela, 9 meses, com o seu corpo, o menino Deus, o tabernáculo que é Maria. Ali está o nosso Deus, escolhida por Deus, sendo ela uma pobre serva. O que nos ensina para nós isso? Deus escolhe sim aqueles que querem viver uma vida conforme a sua vontade. Nós vemos o Senhor escolhendo os apóstolos, nós vemos o Senhor escolhendo Mateus, cobrador de impostos, mas porque viu nele sim uma vontade de ser santo, uma vontade de seguir o Mestre, com um coração que estava aberto à graça. E é isso, nós precisamos estar aberto à graça. Quem está fechado à graça, por causa da sua soberba, do seu orgulho, Deus não consegue entrar no coração da pessoa, está cega, ela precisa de Deus e está cega. Mesmo Deus ama ela sim, Deus chama ela, chama também, mas ela não consegue dar o seu sim a Deus. Maria dá o seu sim, porque é uma mulher santa, cheia de graça. Aí continuando, no versículo 48, ela fala: me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Aqui nós sabemos e entendemos, sabemos que é a palavra de Deus, a Bíblia, e que aqui ela fala: me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Então, se é a palavra de Deus, todas as gerações, a partir daquele momento, para obedecer a palavra de Deus, precisam proclamar Maria como bem-aventurada. E o que é proclamar? É falar, é usar a boca para falar para as pessoas que Maria é bem-aventurada, Maria é santa. Nós precisamos falar, porque é obediência à palavra de Deus. Aí no versículo 50, sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. A misericórdia de Deus, ela não acaba somente no tempo que viveu Maria, que viveu Jesus, que viveu aquela geração. Ela continua de geração em geração, a misericórdia do Senhor. Então, toda vez que nós nos humilhamos diante do Senhor e reconhecemos que Ele tem o poder de nos salvar, de apagar o pecado que está em nós, de nos fazer santos, sabendo que aqui a sua geração de misericórdia é de geração em geração, nós vemos aqui sobre os que o temem. E o que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus, porque o medo de Deus, você se afasta dele se você tem medo dele. O temor a Deus é obedecer a Deus, é nós termos um coração: eu não vou fazer aquilo porque aquilo desagrada a Deus. Isso é temor a Deus. Então eu não vou fazer, eu vou fazer aquilo que agrada ao meu Senhor, ao meu Deus. Isso é temer ao Senhor. O medo não, o medo faz muitas vezes nos afastar, senão nos afastar de Deus. Então a misericórdia de Deus, ela age sobre os que o temem, diz a palavra aqui. E encerrando no versículo 52, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Quantas vezes nós vimos pessoas se vangloriar, pessoas se achar de ter muitos bens, e o tempo vai passando, aquela pessoa vai se acabando, vai se destruindo, vai perdendo os seus bens. Derrubou do trono os poderosos, precisou derrubar do pico aquele que se achava o Todo-Poderoso, e hoje está lá embaixo. Deus se satisfaz com isso? Não, Ele não se satisfaz. Ele chama aquela pessoa à santidade, porque Deus é amor. Então, se Ele é amor, Ele ama também aquele nosso irmão. Só que precisou sim Deus permitir que ele caísse, que ele perdesse muitas vezes tudo que ele tem,
para reconhecer, sim, Deus como seu Redentor. Deus quer salvar a todos e às vezes usa desses meios. E exaltou os humildes. O que é exaltar os humildes? É aquele que persevera na vontade de Deus. É aquele que, realizando sim a vontade de Deus através dos 10 mandamentos, meditando na palavra de Deus, nas bem-aventuranças, reconhece que ali é o caminho da salvação. Caminha na graça de Deus, sabendo que tudo que tem é de Deus, tudo que ele sabe vem de Deus, e toda a caridade que faz, ele só faz porque a graça de Deus está agindo sobre ele. Isso é ser humilde, isso é reconhecer um Deus tão amoroso que olha para mim, que olha para você, e ele age sobre nós porque ama a cada um de nós. É um Deus conosco, um Emanuel. Deus te abençoe.